E aí, tudo bom? Eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo, tá? Eu vinha fazendo essa escultura há um tempo atrás e eu percebi que eu cometi alguns erros aqui nas costas. E aí vou modificar bastante coisa e mostrar para você que enquanto você está fazendo ali a sua escultura, é normal errar, faz parte errar, desde que você esteja seguindo um processo onde facilita essa correção, mas entenda que é fácil errar, certo? Tá tudo ok, tá tudo certo, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui tá vendo que aqui tem umas marcações novas, certo? Só tirar esse vidrinho daqui. Tem uma marcação nova, tá? O que aconteceu? Sem perceber, eu esqueci de conectar essa linha que vinha das costelas até a parte da frente. Quando eu tava olhando essa figura de 3/4 de frente, até que tava ok, tá? Ela tava só um pouquinho mais inclinada aqui, mas eu percebi que quando eu fui deixar aparente essas costelas, porque antes não estavam, elas não estavam se conectando corretamente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou remarcar isso daqui, ó, tá? Aqui eu vou ter, aqui não, eu vou ter algumas marcações que eu vou fazer nova, certo? Para mostrar mais ainda essa parte das costelas e ter uma continuidade da parte posterior, as costas, com a parte da frente. Porque se eu não me atentar a isso, como vocês viram, pode acontecer de rolar um erro. E bota uma coisa na sua cabeça: é normal errar, certo? Eu achei interessante mostrar isso aqui, porque normalmente a gente só vê a galera fazendo as coisas da forma certa, né? A gente não vê ninguém errando e tal. E a gente erra, tá? Às vezes a gente, quando tá começando, no nosso caso aqui em escultura, né? Você que tá começando, você pode pensar assim, poxa, mas ele não erra, né? Ele não faz a escultura errada e tal. Mas, galera, isso acontece demais, tá? Demais, 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 certo? Se você estiver achando que você vai começar a fazer escultura, vai avançar no seu conhecimento em anatomia, em técnicas de modelagem e não vai errar, não se engane, tá? Você vai errar. E muitas vezes quando você tem uma certeza de que você é bom e tal, quando você deixa a vaidade subir um pouco para sua cabeça, isso acaba acontecendo mais ainda, certo? Mais ainda. Se por um lado é muito comum você ver artistas que têm um trabalho incrível, mas acham o trabalho muito ruim, talvez esse possa até ser o seu caso, tá? Eu já pensei assim. Por outro lado, e sim, tem artistas que pensam assim dessa forma, né? E por conta disso eles não mostram o trabalho deles, deixam de vender a arte, deixam de inspirar pessoas, motivar pessoas, certo? Por outro lado, a gente também tem pessoas que acham que depois de um tempo ali praticando, aprendendo, acham que são muito boas e pronto, acabou. Não tem mais o que melhorar e tal. E uma coisa que é essencial você ter, que pouca gente fala, é a mentalidade de mestre e aluno, tá? Quando você começa, você tem mais a mentalidade de aluno, tá? Normal. Mas à medida que você vai aprendendo, é preciso que você desenvolva uma mentalidade de mestre também, tá? A gente acha, eu achava, muitos dos meus alunos, quando eu tenho essas conversas mais, não só explicando sobre escultura, né, mas essas conversas mais pessoais, eu vejo que muita gente acha que depois de um tempo, a síndrome do impostor, né, o pensamento de não sou bom o suficiente, ele vai embora. Só que ele não vai, galera. Ele não vai e muitas vezes até aumenta, tá? Porque quanto mais você aprende sobre algo,
mais você vê o quanto que você não sabe de nada, tá? Isso é muito, muito, muito forte, é muito comum, certo? A não ser que você se deixe contaminar pela vaidade e tal, pelos elogios que você vai receber, e você se desconecte disso, né? Mas eu acho que o ponto principal é você entender que você tem que ser um aluno, tem que ter uma mentalidade onde, poxa, não tem uma linha de chegada para aprender isso daqui. Eu vou aprender isso aqui pelo resto da minha vida, tá? É preciso ter isso. Como também é preciso ter, depois de um tempo, depois que você aprende e tal, que você é bom no que você faz, tá? Você é bom no que você faz. Mesmo que você termine um trabalho e não goste dele, sabe? É muito comum, galera, porque muita gente me pergunta assim: Assis, qual a escultura que tu mais gosta? Às vezes eu falo que é a última escultura que eu fiz, tá? Porque eu consegui melhorar alguma coisa e tal. Tem algo ali que eu consegui alcançar nela. Mas quase sempre a minha resposta é, cara, eu não gosto de nenhuma das minhas esculturas. Tipo assim, tem um valor, pô, essa escultura aqui é massa, foi quando eu aprendi a fazer tal coisa. Mas o que que rola? Quando eu termino uma escultura, ou quando eu paro de trabalhar na escultura, depois que eu descanso a minha vista naquela obra por um tempo, eu começo a ver muitos erros. Eu começo a visualizar coisas que eu não estava vendo antes, certo? Ó, só explicar uma coisa aqui para vocês. Essa sombra aqui, ela vai dizer a respeito do serrátil, tá? Não é da costela. O que tem que ter continuidade é isso aqui, ó. Essa sombra com essa costela, por exemplo, tá? E nesse sentido, certo? Porque no caso aqui do serrátil, ele vai subir um pouquinho mais, beleza? Ó, vou vir aqui mais na costela. Aqui eu vou trabalhar uma questão de profundidade e de volume, certo? Como esse braço aqui ele tá para cima, eu vou subir aqui agora no cantinho. E essas costelas, elas vão se projetar mais. Aqui, ó. Já vou suavizando aqui. Lembra que na escultura você tem que estabelecer a relação entre as formas de projeção e profundidade, tá? Você tem que ter cuidado para não deixar isso daqui muito plano. Por isso que você está vendo eu adicionando massa e também removendo massa, certo? Porque é isso que vai dar a impressão de ser uma figura tridimensional, certo? Se eu não faço isso, se eu não consigo fazer isso, eu vou olhar de frente aqui desse ângulo, eu vou ver as costelas, mas quando eu olhar de outros ângulos, isso aqui vai estar reto. Então eu não consigo ter uma escultura, né? Que é uma forma tridimensional. E esse conceito, galera, que eu tô falando aqui para você agora, ele é o conceito de modelagem, certo? De quando você olha para algo, você tem que ter a sensação de que isso aqui está apontando para você e que tem uma profundidade, tá? Depois desse ponto, certo? Quando você olha para cá, tem que ter uma profundidade do que é o seio e tal. E isso é uma das coisas mais difíceis de fazer na escultura. E isso é o que separa um escultor que é muito bom de um escultor mediano ou que está começando. E hoje, como escultor, esse é um dos meus maiores desafios. Eu consegui fazer
com êxito, estabelecer essa proporção, sabe? De profundidade, de projeção e tal. Suavizar aqui. Essa ferramenta aqui, galera, é um boleador, tá? Deixa eu só limpar ela aqui, que ela tá suja de argila. Que eu fiz uma orelha ontem na aula. Aí eu utilizei ela. Só passar num pano. Olha aqui a ponta, ó. Passar aqui no papelzinho. E essa argila que eu utilizei aqui, ela é uma argila que ela é muito forte. Então ela consegue grudar aqui na minha superfície da ferramenta, mesmo sendo de metal. Muito bem. Acho que foi. E aí eu vou vir aqui, ó. E vou suavizar. Suavizar. Beleza? Ó, suavizando. Mesma coisa aqui, ó. Tá? Que eu posso usar um boleador que nem esse. Posso utilizar uma ferramenta de arame. Certo? Se meu dedo alcançasse, eu estaria usando o dedo. Vou pegar uma outra ferramenta. Aqui eu gosto dela. Isso aqui é uma ferramenta que eu fiz, pessoal. Um pedaço de madeira, ó, um arame torcido na ponta. E aí eu amarrei aqui com outro arame. Isso é o legal de escultura, pessoal. Você pode improvisar muito material, sabe? Você pode começar gastando pouco dinheiro, comprando um pouco de argila, gesso, que são materiais baratos. Ó, agora eu vou suavizar mais isso aqui, ó. Esse aqui é o momento onde eu vou sumir um pouco com as informações que eu coloquei aqui, tá? Eu venho aqui, ó. E vou suavizando, ó. Tá? Vou preencher um pouquinho desse espaço aqui, ó. E aí, no fim das contas, eu consigo alcançar uma sensação de pele, tá? Aqui nessa região, certo?
eu tenho que ter o cuidado de não deixar tudo muito igual, sabe? Eu vou deixar uma areazinha morrendo, né, mais suave do que a outra. Outra área vai ficar mais preenchida, outra área vai ficar mais vazada. É importante que eu tenha isso, tá? Eu vou ajeitar aqui no serrátil. Aqui, ó. Certo? Como eu já estou no estágio mais avançado, tá? Já saí praticamente totalmente do estágio da blocagem. Eu posso começar em algumas regiões a suavizar, tá? Posso começar a fazer isso, certo? Vou dar um pouquinho mais de volume aqui no meio, ó, dessa costela. Você entende, ó? Marquei, cavei mais, tô jogando outros pontos mais para frente, ó. Aqui também precisa projetar um pouquinho mais. Isso acaba fazendo com que eu tenha essa relação de projeção e profundidade, certo? Se você olhar aqui no meu dedo, ó, por exemplo, isso aqui, ó, esse pontinho aqui, ele se projeta mais do que a pele, então ele vai receber mais luz, ele vai receber mais, vai ter mais sombra, tá? Aqui, ó. E aí eu tenho que ter cuidado para não colocar muita força. Pega um pouquinho de água com detergente. Por que que eu uso água com detergente, tá? O detergente, a água por si só, ela já faz com que meu dedo, a ferramenta, deslize na plastilina, né? Isso aqui não é argila, é plastilina, é uma massa à base de óleo e cera. E é uma massinha de modelar, certo? Só que profissional, um pouquinho melhor a qualidade. E aí eu consigo, como é a base de óleo e cera, quando eu utilizo água, ela não vai grudar, certo? E eu percebi que se eu colocasse detergente, sabão líquido, né, ela ia deslizar ainda mais e eu ia conseguir ter esse aspecto de polido, mesmo preservando a textura, tá? Eu posso deixar muito mais liso se eu quiser, mas como eu gosto de ter essas marcas de ferramenta, essas texturas, às vezes um pedaço de adição de massa, então eu gosto bastante de utilizar essa água com detergente por isso. Ó, vou utilizar um pedacinho de tela que eu tenho aqui. Isso aqui é como se eu estivesse lixando, tá, a minha superfície, ó.
Aqui, ó. Consigo vir, suavizar minha superfície e com isso deixar, tá, uma sensação de pele, certo? E aqui, pessoal, é onde entra a importância da luz. Porque se eu não tiver uma luz assim, ela tiver assim, ó, tá vendo que quase não tem sombra. Se eu coloco assim, ó, vai ter mais sombra, certo? E nesse estágio onde eu tô próximo da finalização da superfície da minha peça, eu preciso trabalhar com uma luz onde ela vem diretamente pro meu modelo, tal. E aí eu posso vir aqui passeando com ela na superfície e tal, e vendo como que tá, né? Porque se eu não tiver essa luz, eu não vou conseguir ver. Eu não vou conseguir ver essa sombra, essa sombra. É muito importante. Ó, tá vendo como essa daqui tá bem funda, essa aqui eu vou precisar suavizar mais. E de novo, como é que eu sei? Como que eu sei? Quando a sombra ela tá muito escura. Ó, pega um pedacinho de massa, ó. Aqui, ó. Lógico, algumas sombras vão ficar mais escuras do que outras e tal. Mas se eu deixar muita sombra escura na minha peça, tira a sensação de pele, sabe? Tira a leveza da minha peça. Certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me acompanhe aqui no YouTube ou no meu Instagram, @AssisSculptor, certo? Eu sempre posto lá muito conteúdo, ensinando muita coisa. Se você estiver vendo esse vídeo na data de postagem dele, segunda-feira vai ter uma série de aulas online gratuita, tá? Jornada do Escultor Realista, onde eu vou falar de massas, de ferramentas e vou mostrar como que você faz do zero uma escultura, tá? Provavelmente vai ser uma cabeça pequena, e eu vou mostrar como que você faz, beleza? Vai ser ao vivo e gratuito. É isso, bora esculpir.